Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de isomeria plana que caiu na UX. Então, nós vamos começar com a primeira parte, né? E a dica fundamental para a UX é que não precisa ler o enunciado das questões que geralmente são gigantes, são até maiores do que esse. E de cada 10 enunciados gigantes, apenas um vai ter alguma informação, então a gente não lê, só volta se for preciso. Considere então os pares de substâncias químicas 1, 2, 3 e 4 foram colocadas aqui na coluna A, então coluna A, e o tipo de isômeros planos apresentados na coluna B, então você tem que botar os numerozinhos na coluna B, dizendo qual é a isomeria de cada uma delas. Então nós vamos perder tempo explicando a matéria, que daí vai ser ganhar tempo na verdade, né? Do que lendo o enunciado. Então bora, olha só. Caso tu não saiba o que é a isomeria é a propriedade de substâncias diferentes terem a mesma fórmula molecular. Então, esse é o pré-requisito essencial, tem que ter a mesma fórmula molecular, aquela que tu escreve tudo junto assim, C2H6O, por exemplo, né? C12H22O11. Só que tem que ser substâncias diferentes e essa é a grande questão. Se tu consegue ver a diferença entre as substâncias, aí tu consegue dar um nome para elas. Então, se tem uma diferença entre elas, eu consigo dar um nome. Tipo, a diferença é a função, então isomeria de função. Se a diferença é a cadeia, então isomeria de cadeia. E existem aqui 7 isomerias, tá? Existem 5 isomerias planas ou constitucionais e 2 isomerias espaciais. A plana pode ser função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria. Já explico elas. E a espacial é geométrica, né, que é aquela cis e trans, ou isomeria óptica. Então vamos começar com a isomeria plana de função. Se eu tiver essas duas moléculas aqui, primeiramente tu tem que concordar comigo que a fórmula é a mesma, C2H6O. Então agora vamos ver a diferença, né? A primeira molécula é álcool e a segunda é um éter. A gente identifica, né, pelos grupos funcionais, né? O OH no carbono saturado, um álcool. O éter é o oxigênio eternamente sozinho, né, entre os dois carbonos. Então, éter, beleza? Como mudou a função, é isomeria de função. Ó, outro exemplo, isomeria de cadeia. Se a gente tiver essas moléculas aqui, né, a gente tem aqui o propeno e o ciclopropano, tu concordas primeiramente que a fórmula dos dois é C3H6, então é a mesma função, é hidrocarboneto, então não mudou a função. Claro que um é alceno e outro é ciclano, mas está dentro de uma função chamada hidrocarboneto. O primeiro a gente tem cadeia aberta e o segundo a gente tem uma cadeia fechada. Como mudou a cadeia, isomeria de cadeia. Continuando a brincadeira, isomeria de posição é quando eu vou mudar apenas a posição da ligação dupla, da função, da ramificação. E aí geralmente tem que dar um nome para esse cara, mas vamos ver a forma molecular. É a mesma? C4H8 para as duas moléculas? É. E a diferença entre elas é a posição. Tanto que isso vai influenciar no nome, né? Quando tu escreve but-1-eno, tu está dizendo que a ligação dupla está no carbono 1. Então, carbono 1, né? Carbono 2, eu pego o menor número que é 1. Já esse cara aqui, a ligação dupla, né? Ele está no 2 e no 3. Não importa por onde tu começar, né? O menor número vai ser 2. Então, but2eno. Como eu tenho but1eno e but2eno, mudou a posição, e tu consegue ver no nome do cara que mudou a posição, porque só pode mudar um número, né? Porque se mudar a cadeia, se mudar a função, muda totalmente o nome. Então, se o nome mudar apenas um número, é isomeria de posição, beleza? Existe uma isomeria de posição clássica, né, que é um pouco diferente, que é quando muda a posição do heteroátomo. Tu consegue ver que a posição do heteroátomo mudou aqui? Então, se mudou a posição do heteroátomo, né, a gente vai dar um outro nome, porque não muda só um número, muda a cadeia toda. Então, primeiramente, a fórmula é a mesma? É, C4H10O. Só que olha o nome desse cara, etoxetano, nem tem número, né? E o nome desse aqui sempre começa pelo menor aqui, tá? Que vai ser metoxipropano. Então, como mudou aqui tudo, a gente não diz que é de posição. Seria, digamos, uma posição especial, que a gente chama de metameria, ou ainda isomeria de compensação. Grava esse nome aqui para a questão que nós vamos fazer. Compensação, porque tu tem dois carbonos aqui e dois carbonos aqui. Se tu tiver um carbono de um lado,
Para compensar, tu tem que colocar do outro lado, né, do oxigênio. Então, essa é compensação. Show? E ainda tem a tautomeria. Essa aqui geralmente é mais fácil de identificar, porque tu olha apenas se tem o enol ou se é uma flechinha de equilíbrio químico, né? Se tu não sabe quem é o enol, é a hidroxila ligado no carbono que tem a dupla. E essa aqui é a nossa flechinha de equilíbrio, né? Que mostra isso. E esse cara que eu estou te mostrando aqui é o enol primário, porque a hidroxila está ligada no carbono primário. E esse cara aqui é um aldeído. Sempre o enol primário vai formar um aldeído. Vamos ver a fórmula deles é a mesma? É, C2H6O. E esses caras aqui, eles vamos dar uma olhadinha em equilíbrio? Então, como é que eu sei que estão formando outro? Geralmente vai aparecer a flechinha, ou então se decora que o enol primário está sempre em equilíbrio com o aldeído. Então, se aparecer essa flechinha de equilíbrio, ou se aparecer a palavrinha enol, eu já sei que é tautomeria. Combinado? Pode aparecer também com cetona, eu te dou um exemplo aqui. Esse cara aqui é um enol secundário, porque a hidroxila, né, que é esse OH, tá ligado aqui no carbono secundário, né, ó, ligado em 2, né, 1, 2, então esse carbono é secundário. E esse enol secundário está sempre em equilíbrio com uma cetona. Essa aqui é uma acetona que tem a carbonila aqui no meio, né? Tem que ser um carbono secundário, então por isso tem que ser o enol secundário. Então, apareceu enol? Sim. Apareceu equilíbrio? Sim. Então, o que tem que conferir? A forma molecular é a mesma? C3H6O? É. Se tem a mesma forma molecular, se tiver equilíbrio ou a palavrinha enol, já sei que é tautomeria. Tranquilo? Bom, vamos dar uma olhadinha então na questão. Ele está te dando o pentano, que é esse bichinho aqui, né? 5 carboninhos, e o 2-metilbutano. Então, esse cara aqui é o metil grudado no butano. Então, a gente consegue ver que essa cadeia é normal e essa é ramificada, portanto, isômeros de cadeia. Outro, but 1-eno, a ligação dupla está no carbono 1. But 2-eno, a ligação dupla está no carbono 2. É sempre o menor número, né? Então mudou apenas a posição, tanto que só mudou o número, né, da fórmulazinha. Então são isômeros de posição. Já etoxetano, né, etoxetano e metoxipropano, metoxipropano, mudou a posição justamente do heteroátomo, que é a famosa metameria, ou isômeros de compensação, tu pode chamar de metâmeros também. E ainda ácido propanoico, né, que é o ácido carboxílico que tem 3 carbonos, né? E o metanoato de etila, metanoato de etila. Eles têm a mesma fórmula, tem, só que um é ácido carboxílico e outro é um éster. Então eles são isômeros de função. Por isso que a nossa letra tem que ser 4, 2, 1 e 3. Isso fecha a resposta à letra B. Beleza? Bom, gente, não esqueça de ver a descrição desse vídeo, que tem vários links muito importantes, que sempre são lançados para vocês as novidades aqui, o que vai mudando de um ano para outro. Todo acesso às minhas redes sociais também. E qualquer coisa, vem falar comigo, deixa um like, um comentário, que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos para vocês. Bons estudos, forte abraço, tchau!